como vocês estão? Hoje, finalmente, eu vim contar pra vocês o relato do meu parto como mãe de primeira viagem. E assim, gente, foi um dos momentos mais únicos da minha vida, mais incríveis, mas também foi um dos mais desafiadores, viu? E antes de eu começar, eu vou pedir só para não se compare, porque cada pessoa ela sente de um jeito, ela reage de um jeito, então cada parte é diferente um do outro, então não se compare, tá? Cada um tem a sua história. Mas é claro que eu tenho certeza que esse vídeo ele pode sim agregar bastante para as mães de primeira viagem, né, que tem medo, porque eu vou contar como foi, o que me ajudou, né? Então pode sim agregar bastante. Então bora lá. Gente, primeiramente, desde o início da gravidez, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, tá? Então desde o início da gravidez eu ia pra academia, eu fazia muito exercício. Foi nas finais assim que eu parei mesmo de ir, mas eu continuei trabalhando, carregando peso, carregando sacola, enfim. Então eu sempre fui uma pessoa muito ativa e eu queria ter parto normal por conta da recuperação, né? Eu sabia que a cesárea ela ia um pouco me limitar um pouco, né? Eu não sei como foi a experiência de outras pessoas, mas eu sabia que isso é uma cirurgia, né? Querendo ou não. E aí eu queria ter normal, porque por conta da recuperação mesmo, né? Por não ter corte, enfim. Enfim, gente. E aí, ao longo assim da gestação, quando chegou nas 35 semanas, eu tive que ser internada porque eu comecei a me sentir estranha, né? Eu comecei a não conseguir andar, eu não conseguia andar, minha barriga pesava muito. Eu sentia muita cólica. 2 dias eu senti muita cólica, 2 dias intensos de cólica, eu não conseguia dormir. E também num calor de 40 graus eu comecei a sentir frio. Então eu tava com febre, 37,9. E aí eu tive que ir pro hospital e lá eu fui diagnosticada que eu estava com pielonefrite, que é uma infecção grave, gente. Que ela é uma infecção urinária que vai pro rim e para outros órgãos, se você não cuida. Então, assim, se eu não cuidasse, eu podia prejudicar a minha gestação e o bebê, enfim. E aí, eu fui diagnosticada com pielonefrite. Eu tinha que ficar internada pra cuidar dessa infecção com antibiótico, tá? E também, quando eu cheguei no hospital, gente, além de estar com essa infecção, ela desencadeou um trabalho de parto prematuro. Então, eu estava já com 5 centímetros de dilatação. E aí eu tive que ficar internada e nessa internação, todos os dias, durante 7 dias, eu tomava o antibiótico e eu ficava fazendo o cardiotoco. Cardiotoco é um exame para você ver os batimentos, como que tá as contrações. Então eu ficava nesse acompanhamento todos os dias. E eu fazia também o toque, né? Alguns dias a médica fez o toque para ver se eu tinha evoluído na dilatação ou não. E eu não estava evoluindo, então eu parei nos 5 centímetros de dilatação. Ótimo, né? Porque eu estava com 36 semanas, então eu não podia nascer assim prematuro, né? O melhor era que nascesse no tempo certinho aí, a partir de 37 pra frente. E aí eu tratei, gente, 7 dias internada. Quando chegou no 7º dia que eu achei que eu ia ter alta, a médica falou pra mim que não era bom a médica falou pra mim que não iria me dar alta por conta que se eu voltasse pra casa, seria muito mais arriscado eu iniciar um trabalho de parto ou ter a infecção novamente e assim ter que tomar mais antibióticos, já é uns antibióticos muito fortes, né? Então ela falou, Natália, é melhor a gente já induzir o seu parto pro bebê nascer, porque ele vai estar muito mais seguro aqui fora. Aproveitar que a sua infecção sarou. E aí meu coração já começou a gelar, gente. Eu falei, meu Deus, eu queria tanto que viesse a hora que ele quisesse, né? Mas eu já tinha dilatado 5 centímetros, tá, gente? Foi a infecção que desencadeou isso daí. Mas assim, ela falou no mesmo dia, ó, é melhor a gente induzir hoje. Aí eu falei, meu Deus do céu. Tá, eu posso avisar meu esposo? Enfim, gente. E aí, no mesmo dia que eu achei que eu iria ter alta, eu iria ter o meu filho. Pois é. E quando foi mais ou menos umas 4:30 da tarde, eu falei pra enfermeira, eu falei, moça, meu marido ele tá chegando, espera, por favor, não coloca nada em mim, não põe o soro, porque ia ser com soro, né?
a ocitocina na veia pra começar o trabalho de parto. Eu falei, moça, não coloca, por favor, por favor. Aí ela falou assim pra mim, gente, mulher, relaxa, demora muito até colocar na veia, até você dilatar, vir as contrações, demora demais. Só que eu falei pra ela, eu falei, mas mesmo assim, eu quero ele aqui comigo. Eu queria ele lá, gente, eu queria ele lá. Alguma coisa falava pra mim, esteja lá, né? E aí elas esperaram, eu avisei o Miller, elas esperaram pra colocar o soro, né, gente? E nisso, antes dele chegar, o que acontece, gente? Primeiro ponto que me ajudou muito, que eu indico pra vocês, tá? Trabalhe a mentalidade. Eu trabalhei muito a minha mentalidade, assim, uns dias antes, internada. Eu assisti muito documentário, eu assisti muito relato. Então, assim, trabalha a mentalidade antes de você iniciar o seu trabalho de parto, antes de você ter o seu bebê. Isso ajuda muito, porque o que eu percebo, a maioria das coisas tá aqui, ó, na cabeça, tudo começa na sua mente. Então, a sua mente comanda o seu corpo. Então, foi isso que eu entendi, tá? Então, a primeira dica que eu dou, assim, é trabalhe a sua mente, tá? Assista muito relatos, assista como é as fases do parto, né? O que acontece com o seu corpo. Eu estudei bastante antes de eu iniciar esse processo, assim, eu ficava estudando, porque eu tava muito nervosa, então eu falava, eu vou entender como que funciona. E aí eu ficava vendo vários vídeos, tal, o processo de dilatação, depois a expulsão, então, gente, eu assisti muito. Coisas sobre o parto que eu queria, né, que era o parto normal. E aí, gente, chegou o dia, elas colocaram, o Miller tinha chegado, elas colocaram o soro, né? E aí o meu medo era que eu ficasse horas lá sofrendo, que nem a enfermeira falou que eu ia ficar, né? Que, tipo, demorava muito e tal. Só que quando colocaram a ocitocina, foi assim, 1 minuto eu comecei a iniciar o trabalho de parto. Eu comecei a sentir as contrações, gente. Eu comecei a passar mal, assim, tá? Então me deu ânsia de vômito. Eu já começava a sentir, assim, eu vou resumir, tá? É uma dor de barriga surreal, uma vontade surreal de ir no banheiro. Sério, gente, é muito forte. Então começou eu senti muita essa contração, essa dor. E aí a enfermeira já foi pra sala de parto. Então assim, eu comecei a ter a contração, eu coloquei o soro e comecei a ter a contração 5h30 da tarde, tá? E 5h30. E quando eu comecei a já ter essa contração, eu já fui pra sala de parto, porque tava aumentando muito, tá, gente? Só que toda hora eu trabalhava a minha mentalidade, tá? Então toda hora, cada contração que vinha, eu não ficava desesperada. Eu respirava fundo, eu respirava muito fundo, e aí eu pensava, porque muita gente se desespera às vezes na hora, né? Ai, que dor, começa a gritar, isso não ajuda, porque eu gritei também, não ajuda. Então, o que eu percebia é que melhorava quando eu respirava fundo, é a respiração. Quando vinha a dor, você respira fundo pra ela diminuir. Ela não vai diminuir, mas a sua mente vai fazer o seu corpo amenizar isso, tá? E eu pensava toda hora, a dor vinha. Em vez de eu pensar, ai, que dor, gente, eu juro, eu pensava, é menos uma dor. Então, assim, segunda coisa, pense sempre que é menos uma dor. É menos uma dor. A cada dor você tá perto de ter o seu bebê. Então, a cada dor você meio que ressignifica na sua mente que tá perto, que tá acabando a dor. Porque se você pensa, ai, que dor, meu, mais uma dor, cada hora fica mais difícil e você acha que não vai acabar nunca. Então, toda hora eu falava, é menos uma dor. E aí, quando vinha a contração, a vontade de fazer o número 2, que é muito forte, quando vinha essa contração, eu respirava e falava, é menos uma dor. E aí, eu fazia a força máxima. Eu não tinha nem... Podia eu fazer alguma coisa ali, o número 2 na hora, enfim. Mas eu pensava, eu tinha que ajudar o meu corpo. O corpo, ele já dá um sinal pra você de fazer força, e você tem que ajudar, tem que fazer muita força na hora, porque a cada força você vai empurrando e ele vai aproximando da chegada do neném. Então a segunda coisa que me ajudou, gente,
É menos uma dor. Pense sempre, é menos uma dor. Vinha dor, é menos uma dor. Tá chegando, é menos uma dor. Então me ajudou muito, 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 né? E aí eu fui pro chuveirinho também, jogaram água e vinha a contração, eu forçava. Então assim, terceira coisa, quando vinha a dor, quando vinha aquela dor forte, 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 force o máximo que você puder, gente. Meu, coloca o máximo de força, porque a cada força ele vai descendo. Então, eu tô falando o que me ajudou, tá? Force o máximo. E, gente, a dor vinha, e vinha, e vinha. Então, assim, o que eu posso descrever da dor do parto é que é uma vontade surreal de ir no banheiro, tá? Mas é demais, tá? E, enfim. E aí, gente, passou meia hora e a dor e a contração vinha, eu respirava, então me ajudava muito isso. Elas fizeram o toque novamente em mim, né? Eu estava com 8 centímetros de dilatação. A cada minuto eu dilatava mais ainda. Mais ainda. Então, assim, eu tenho certeza que, claro, o bebê estava encaixado, mas eu ter trabalhado a minha mente ajudou bastante na hora. E aí, eu tava com 8 centímetros de dilatação. E aí vinha, eu forçava. Só que aí, gente, chegou nos 10 centímetros de dilatação. E aí já tava na hora, já ia, né? Eu falei, caramba, já tá no 10, que bom, né? Chegou no 10. E eu não tive, e aí eu forçava pra ter o neném deitar. Só que a gravidade não ajuda muito deitada, né? Tem gente que tem, muita gente tem, normal, mas comigo não tava ajudando muito, eu ficava muito mais desconfortável, né? Então a médica sugeriu de eu ficar ajoelhada na cabeceira da cama. E aí foi isso que eu fiz. Eu fiquei ajoelhada, com a gravidade ajudando para descer. Isso me ajudou muito, gente. Muito, muito, muito. Então, assim, a dica que eu dou também, esteja numa posição favorável. Escolha isso na hora, né? Esteja na posição, assim, que te ajude. Mas a gravidade ajudaria descer bem mais comigo assim, né? Do que deitada. E aí foi isso, gente. Foi tiro e queda, sabe? Foi ajudando cada vez mais. Então, assim, na hora que eu fiz o esforço máximo, que é a hora da expulsão, que é a hora do bebê sair, que vem a contração maior, que eu fiz, ele foi nessa posição. Então, ele desceu, ele saiu mesmo, sabe? E aí, minutos antes dele nascer, dizem assim que a dor maior é a dor na hora que passa o ombro. Mas, na minha opinião, é a fase que tá passando a cabeça do bebê. Gente, imagina, você não tava lá, não tinha nada ali. Aí na hora de passar o primeiro membro, que é a cabeça, é a hora que você mais sente. Então é essa hora que eu senti muito, sabe? O resto eu nem senti quando passou o resto. E aí, gente, finalmente o Zion nasceu, escorregou e nasceu. Galera, eu vou falar pra vocês, assim, quando ele nasceu, tudo passa. A dor que você tava sentindo na hora passa, gente. Some. Você não sente mais nada. Parece que é uma mágica. E assim, é Deus mesmo, sabe? Como tudo é perfeito. Quando o bebê nasce, o seu corpo não sente mais nada. Nada, né? E assim, é uma coisa mágica que você olha e você fala, meu Deus, como saiu de mim, né? Essa criança, como saiu, perfeita, narizinho, gordurinha, como, né? Então você fica assim, é muito emocionante, gente. Só cada uma lá na hora sentindo pra falar, né? E enfim, e aí o Zaya nasceu. Eu fui pra sala de parto 5h30, ele nasceu 6h30, com 2,9 kg, né? Ele nasceu com 37 semanas, certinho, né? E com 46 centímetros, gente. E nasceu saudável, perfeito, graças a Deus. Graças a Deus eu consegui ter aquilo que eu desejava, né? Que é o parto normal. Mas foi como eu falei pra vocês, mamães gravidinhas, trabalha a mentalidade, né? Sempre trabalha sua mente, sempre. Respiração, porque foi isso, literalmente, que me ajudou a eu conseguir ter, que me ajudou a aguentar as contrações, né? É uma dor surreal. Só que se você
sempre trabalhar aqui na hora a respiração, ela vai ficar menos insuportável, tá? E esse foi o meu relato de parto, gente. Eu espero que eu tenha contribuído aí, né, com a minha história. Enfim, cada parto é único, tanto a cesárea quanto o normal. Cada um é único, gente. Cada um tem a sua exclusividade, seu momento. Realmente, eu quis compartilhar o que me ajudou, tá bom? Então, eu espero que eu tenha agregado aí pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.